gente, já estamos de novo aqui ao vivo e a cores, já estamos com o Juliano Zimmer, bastidores da política. Na verdade é o seguinte, o que acontece? Juliano, primeira coisa, pedir desculpas para você, porque o programa foi corrido hoje e na hora do Márcio entrar, o que tinha que acontecer? O Gessé Zoner, o prefeito de Agudos do Sul, ele entrou falar aqui com a gente ao vivo e a cores sobre a sua situação. E daí, agora, né, o Márcio entrou no teu lugar, né, no teu horário aqui assim, então eu peço desculpa para você, mas é sempre muito importante porque eu considero como um professor, inclusive nas questões do jornalismo, né, que deixa a gente na cara do gol para entender o que está acontecendo com a política. Bom dia, amigo. Acompanha o programa Café com Bala. Incidentes acontecem, né, Pedro? Em qualquer profissão, em qualquer momento, nós entendemos, também dependemos da internet, às vezes a internet deixa a gente na mão, né, com problemas técnicos, mas estamos aqui hoje, né, Pedro, para falar um pouco mais de política, né? Muitos assuntos importantes acontecendo na política nacional e muitas polêmicas também, né, Pedro? Exatamente, o polêmica é o que não falta, né, Juliano? Inclusive, nós estamos escutando aí, ontem eu vi inclusive a Gleise, a Narizinho ali, ela falando, né, sobre o presidente do Banco do Brasil, o Roberto Campos Neto, né, que está na mira do Lula e do partido de esquerda. Por que, Juliano? Por que o pessoal está com essa treta aí com o presidente do Banco do Brasil? O Lula não está gostando muito das atitudes do presidente do Banco do Brasil? É mais uma questão política. É mais uma questão política novamente, o Pedro. Lula não desceu do palanque ainda. As eleições acabaram em outubro de 2022 e ele continua atacando o ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora ele pegou digamos assim, como escudo para se proteger contra atentados políticos que ele diz sofrer, mas não sofre, tudo mentira. Ele pegou o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Eles estão acusando que é culpa dele, os juros estarem altos, estão hoje na casa aí de 13,70%, né, a taxa Selic, a taxa básica de juros, e eles estão falando que isso é herança do antigo governo, ex-governo Bolsonaro. Né? E aí o Boulos, que é o deputado federal do PSOL, o PSOL que é um partido de esquerda ligado ao Lula, já fez uma intimação ao Roberto Campos Neto para comparecer ao Congresso Nacional para dar satisfação com relação à taxa de juros, que para eles é alta, mas eu vou explicar na sequência que isso não tem nada a ver. É mais uma desinformação do atual governo federal. E aí ele está polemizando o fato, estão falando que o Roberto Campos Neto é um infiltrado do Paulo Guedes, ex-ministro da Economia, e do Bolsonaro no governo Lula. E aí eles estão achando essa forma de atacar o ex-presidente mais uma vez. Eu quero lembrar que em 2016, a Dilma deixou o governo, após o impeachment, deixou nas mãos do Michel Temer com uma taxa básica de juros de 14,5%, bem maior do que a atual. Então, e outra coisa, para quem não sabe, existe a chamada Lei de Autonomia do Banco Central. Eles querem tirar a autonomia do Banco Central e querem deixar o governo tomar conta do Banco Central. Isso não é permitido pela lei. A lei de 1999, que foi criada nesse ano, junto com o regime de metas de inflação, serve justamente para provar que a autonomia deve ser dada ao Banco Central. E só foi colocada em prática essa lei no governo anterior, com a sanção de um projeto de lei do ex-presidente Bolsonaro em 2022, ano passado, comprovando que a taxa de juros fica sob responsabilidade do Banco Central. E só foi colocado em prática no governo Bolsonaro. Os presidentes anteriores ao Bolsonaro, nenhum quis abrir mão de influenciar na taxa de juros. Inclusive os governos do PT, da Dilma e do Lula, governos passados. Em 1994, quando foi lançado o Plano Real, todo mundo lembra disso, com aquela hiperinflação que nós vivemos no governo Sarney,
a inflação chegava, antes do Plano Real, a 46,58% ao ano. Ao mês, ou melhor, não é ao ano, ao mês. Então você faz as contas, quanto que dava ao ano. Então a desvalorização do nosso dinheiro chegava a esse patamar de quase 50% de um dia para o outro. Ou você comprava o que você queria num dia, no outro dia já estava quase o dobro. Aí o Plano Real reduziu a inflação com Fernando Henrique Cardoso a quase zero, chegou a 6%, e 46% foi a 6%, e isso acabou gerando aumento salarial. E o país começou a entrar nos trilhos. As pessoas podiam guardar dinheiro no banco sem ser desvalorizado, o que não acontecia antes do Plano Real. Então é o seguinte, até o Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central no governo Lula, no primeiro governo Lula, no primeiro ano do primeiro governo Lula em 2003, ele resistiu à pressão do Lula naquela época para que os juros baixassem e conseguiu manter uma política fiscal que foi deixada por Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, graças a isso, já no primeiro governo Lula, o Brasil não foi pro brejo, porque o Henrique Meirelles peitou o Lula e falou, não, vamos manter a taxa de juros deixada pelo Fernando Henrique Cardoso. Então, mesmo assim, o Meirelles fazendo isso, né, à frente do Banco Central, o Lula entregou o mandato dele com 26,5% da taxa básica de juros, o primeiro mandato do Lula. Então o Lula não vive sem culpar alguém. Ele recebeu um país do Fernando Henrique Cardoso praticamente sem inflação, país sob controle com o Plano Real. E em um churrasco que ele fez com o PTB, do Roberto Jefferson, em 2004, antes do mensalão, ele teve a coragem de chamar de herança maldita o governo deixado por Fernando Henrique Cardoso. E agora, sem ter examinado as contas públicas, ele afirma que o Bolsonaro deixou uma herança perversa. Da herança maldita à herança perversa. Então o Bolsonaro entregou ao Lula um país numa situação boa, se nós compararmos com países, as melhores economias do planeta, países europeus, próprio Estados Unidos. A inflação brasileira é a mais baixa do que vários países europeus hoje. Com os Estados Unidos, por exemplo, fazendo uma comparação, os Estados Unidos está vivendo o maior índice de inflação dos últimos 40 anos. É um governo de esquerda, o Joe Biden, só para a gente comparar. E ele gosta da economia da Argentina, é dessa economia que o Lula gosta. Por quê? Porque eles congelam preço. A esquerda congela preço para melhorar a situação econômica do país e causa um desastre. O atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem que ignorar as falas do Boulos. O Boulos viveu sempre explorando de movimentos que ele dizia que eram sociais, mas eram movimentos exploratórios, invadindo propriedades privadas que a pessoa conseguiu com o suor do trabalho. E agora é o primeiro emprego do Boulos, o primeiro emprego estável do Boulos é agora, como deputado federal. Então ele não tem que falar nada, ele não entende de economia, nunca viu o Boulos atuando no setor econômico. E outra coisa, além da reclamação do Boulos, teve outros ex-presidentes do Banco Central estão reclamando da política econômica adotada por Lula. O próprio Henrique Meirelles, que eu falei agora há pouco, foi o primeiro presidente do Banco Central no governo Lula, ele disse que o Lula está seguindo a política econômica do governo Dilma. E existe poucas chances de dar certo. E os resultados da economia no governo Dilma, a gente já sabe, em 2015, vivemos uma maior recessão da história do Brasil. O Lula está indo para o mesmo caminho. Então é ilusão repetir os mesmos erros da Dilma, achando que vão dar certo agora. Então Armínio Fraga foi também presidente do Banco Central e ajudou a criar o Plano Real entre 1999 e 2003, deu declarações ontem para o jornal Folha de São Paulo. Ele diz que está preocupado com o risco fiscal do governo Lula. Ele disse que tem que dar mais atenção à responsabilidade fiscal e deixar de gastar muito o dinheiro público. Ele diz que esse governo vai atrapalhar a macroeconomia. Palavras do Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central no governo Fernando Henrique Cardoso. Então é bom, Pedro, que todos esses economistas digam isso em voz alta e com todas as letras, antes que o Lula aprove alguma medida que acabe de afundar o Brasil. E aí fica a dica, né?
a oposição. Temos que ter uma oposição forte, bater de frente com esses desmandos e esse desgoverno que está acontecendo no Brasil. E o Lula tem que parar de falar muito e governar mais, porque o Brasil até agora não teve nenhuma proposta, nenhum projeto claro de se resolver os problemas da economia, na educação, na saúde, só falácias. Ele tem que descer do palanque e governar o Brasil, Pedro. Juliano, eu acredito o seguinte, sabe? O Lula, ele está cometendo o mesmo erro que o Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro passou 4 anos e não desceu do palanque. Claro que eu votei no Bolsonaro, eu apoio as atitudes do Bolsonaro, porém, você tem que esquecer questões de Bolsonaro e de Lula e pensar no Brasil. Realmente, você tem completa razão em quando você fala que o Lula quer se mexer no Banco do Brasil, do Banco Central, é o primeiro caminho para que o Brasil se torne uma Venezuela. Aquilo que nós falávamos durante o período eleitoral. Temos medo do Brasil virar uma Venezuela com uma política de esquerda. Essa questão de esquerda, direita, eu vou confessar para você que faz aí quase 5 anos que eu fui entender o que é esquerda e o que é direita. Porque antes do Bolsonaro, pouca gente falava esquerda ou direita. Só que, gente, nós estamos aqui. O Pedrão tem uma pequena empresa e o governo tem que governar para mim. Tem que governar para o grande empresário, para o pequeno, para todo mundo. Aí o cara fica lá, ó, a gente tem que tratar dos pobres. Tem o Lula que vem lá com os números lá de 30 milhões de gente passando fome. Ô Juliano, eu acho que os nossos governantes, eles têm que parar um pouquinho com essas questões aí e começar a falar assim, ó, em Araucária, por exemplo, tem 500 vagas de emprego e tem gente que não está aí procurando um emprego. Então tem gente passando fome, mas tem um monte de emprego, tem conta que não está batendo. Então esses caras têm que parar desse negócio de esquerda, direita e olhar para frente, para o nosso povo aqui. Juliano, ainda temos um vídeo aqui que o Lula está falando sobre isso, né? Dá para a gente pôr o vídeo aí, produção, por gentileza? Vamos colocar o vídeo do Lula aí, quando o Lula fala sobre esse assunto aí. Não se manifestar. Se as pessoas acharem que vocês estão felizes com 13,5%, sinceramente, eles não vão baixar juro. E nós precisamos ter noção. E não é o Lula que vai brigar, não. Quem tem que brigar é a sociedade brasileira. Não existe nenhuma justificativa para que a taxa de juros esteja, nesse momento, a 13,5%. É só ver a carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. Ô Juliano, teve vários economistas, né, que apoiaram o Lula na sua eleição. E por que eles apoiaram o Lula? Apoiaram o Lula com medo do Bolsonaro, porque o Bolsonaro falava muitas coisas que o nosso povo não está preparado para ouvir, Juliano. O povo brasileiro não está preparado para ouvir verdades. Durante todo o governo do Bolsonaro, você pode até, o que está do outro lado, ele me chamar de gado, né? Mas durante todo o governo do Bolsonaro, eu não lembro de um ministro que teria problemas com a justiça. Eu não me lembro de ministros. Você consegue me lembrar qual era o político que estava à frente de alguma secretaria do governo, Juliano? Então, Pedro, é isso que nós comentamos até na minha última participação essa semana. Eu lembro bem, nós falamos sobre os cargos técnicos. O governo Bolsonaro foi um governo técnico. Então não tinha esse fisiologismo político que tem agora. O problema é que o Lula prometeu cargos para, 90, 100 mil pessoas na campanha eleitoral. E aí ele ganhou e agora não está conseguindo cumprir isso. Já está tendo racha dentro do PT, por exemplo, com a Simone Tebet. Simone Tebet está insatisfeita com o ministério que ela ocupa. E assim como ela, outros políticos não estão satisfeitos. E o Lula não tem cargo para toda essa gente. Acaba que fica ingovernável. O Brasil fica ingovernável porque você vai ter que... Ele está preocupado em arrumar cargos para quem ele prometeu e com isso ele deixa de governar o Brasil. Ele perde tempo se preocupando em lotear os cargos públicos, porque ele tem que cumprir a promessa de campanha. Agora esse papo do Lula aí falando
que a questão do juro alto é inadmissível, 13,5%. Primeiro que não é 13,5%, já está desinformado como presidente, né? 13,75%. E outra coisa, o juro tem que manter alta, a taxa básica de juro, para você conseguir manter valorizado o seu dinheiro, a sua moeda, e para que o trabalhador tenha aumento de salário. Se o juro for baixo, é baseado na taxa Selic, o reajuste salarial. O povo vai ter um salário baixo. Então, antes de mais nada, ele tem que conversar com o ministro da Fazenda, o Haddad, o Poste, que tem 2 meses de economia, de curso de economia, ele tem que se explicar como que vai ser feito um progresso da economia, um desenvolvimento econômico, se ele tirar a autonomia do Banco Central, reduzir juros, congelar preços, que é o que eles fazem, e quebrar o país. Vai virar a Venezuela, que nem você falou. Então eles estão completamente desinformados, eles não trazem uma proposta, uma solução, só ficam criticando. Quer dizer, crítica qualquer um faz. Agora, apresentar a solução para o problema, aí é difícil, Pedro. Perfeito, Juliano. Muito obrigado pela sua participação aqui comigo.